Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Altíssimo, o Eterno, possa estar nos abençoando poderosamente. Nós estamos dando uma olhada nesse dicionário bíblico aqui, traz umas informações muito bacanas e nós estamos vendo uma palavrinha aqui muito importante, que praticamente todos que vão ouvir esse áudio, esse vídeo, faz parte, né? Isso não tem para onde a gente correr. Que é a palavra família. Esse é o vídeo parte 2, nós já fizemos o vídeo parte 1, e nós paramos numa passagem da punição de Acã, né, com relação à desobediência, né, que o Eterno, ele punia as pessoas, os pais, né, punia os filhos pelos pecados dos pais. Então vamos dar continuidade aqui, beleza? Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 991 19 24 21, irmão Alex. Vamos lá então. Esta punição, porém, é única no Antigo Testamento e foi proibida no Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, em 2 Reis, capítulo 14, verso 6. O sentido hebraico de solidariedade familiar era muito profundo, já que o indivíduo dependia inteiramente da família para o sustento e a proteção. Não se concebia a possibilidade de vida fora da família. Interessante isso aqui, pessoal. As pessoas ficavam junto com a família, né, com os pais, ali sempre ajudando o pai e a mãe, né, que o pai e a mãe iriam envelhecer e os filhos iam cuidar dos pais. Isso aí, você vê muito isso acontecendo ainda, né? Tem bem poucos, mas tem muitos. Mas muitas pessoas hoje, infelizmente, saem de casa, muitos com adolescente. Tem história de pessoas aí que são com 13 anos de casa, né? E foi trabalhar, foi viver na cidade grande. Alguns, vamos dizer, que se dão até bem, conseguem arrumar um emprego, construir uma família, mas tem alguns que, infelizmente, vai morar debaixo da ponte, não consegue, se envolve com droga e tem a vida totalmente destruída, né? Então, tu vê aqui que antigamente as pessoas ficavam ali mesmo junto com as famílias, porque um protegia o outro, né? Vamos continuar. Para a proteção que a família dispensava de seus membros, a família era coenvolta na culpa dos transgressores. O sentido que ela o devia proteger. Passagem como 1 Crônicas, capítulo 4, verso 14, e no capítulo 21, verso 23, sugere que Israel, depois do seu estabelecimento em Canaã, o comércio e as profissões eram hereditárias nas famílias. Interessantíssimo isso aqui, pessoal, que infelizmente se perdeu, né? Então, os filhos sempre pegavam as profissões dos pais, né? E você vê que depois da Revolução Industrial isso acabou, né? Muitas pessoas hoje não têm profissão. Por quê? Porque os pais também não têm, né? Fizeram de uma forma assim para... Existe, né? Nós não podemos escapar. Existe algumas pessoas que continuam ainda, né? E aprende com o pai algumas profissões e segue. Mas isso aí praticamente zerou. Poucas pessoas fazem isso. O sacerdócio é um exemplo predominante de uma profissão hereditária. Então, ali no sacerdócio, na época do Antigo Testamento, somente era familiar, só aquela família que podia assumir. A arqueologia das religiões palestinenses mostra que a grande família patriarcal descrita em Gênesis durante a monarquia existia somente no palácio real e nas casas de uns poucos nobres ricos, né? Então o que acontecia? As famílias nos palácios reais, eles faziam com que elas crescessem, né? Os filhos e os pessoas ricas. As pessoas mais pobres, eles faziam de uma forma para elas não crescer, né? Por quê? Porque precisava de gasto, tudo. Então você vê isso acontecendo, né? Cada dia que passa, eles estão diminuindo as famílias, né? As pessoas querem ter um filho, 2 no máximo. Tem países que já estão restringindo a quantidade de filhos que pode ser,
né, você vê que estão acabando com isso. E isso é ruim, porque o Estado vai controlar, né, controla praticamente tudo. As casas dos períodos da monarquia eram muito pequenas para os grupos familiares tão grandes, considerando que uma família talvez não ocupava mais do que um cômodo na casa. A família, como uma instituição, sofreu notáveis evoluções durante o estabelecimento e a monarquia. Evoluções nem sempre positivas, né? Com certeza negativa. Não era mais uma unidade autossuficiente e independente. Seu tamanho era limitado pelas condições econômicas da vida nas cidades e aldeias. Os hebreus manifestaram sempre um forte sentido na parentela, no qual, porém, não podem mais demonstrar-se, quanto as famílias rapidamente se dividiam em unidades separadas. Então você percebe que, de fato, hoje em dia, cada dia que passa, as pessoas se separam, né? Tem muitas famílias hoje aí que, infelizmente, é desunida, né? Não tem a união familiar, né? Isso não acontecia naquela época, não, que passava por aquele momento do filho receber os ensinamentos do pai, tudo, a profissão. Hoje em dia tem filho que não conversa com o pai, tem pai que não conversa com o filho, tem filhos que não conversam com a mãe, né? Então, cada dia que passa acontece a divisão, a destruição da família. Você vê isso, infelizmente. Existem ideologias, né, no nosso meio, infelizmente, para acabar com a família. E você vê isso historicamente acontecer, né? Por quê? Porque a família é uma instituição criada pelo Criador, né? Ele que constituiu a primeira família, né? Então, e tem que ter filhos, né? Você vê que cada dia que passa, né, o cerco vai se fechando com relação à família. Que você tendo uma família forte, você tendo irmãos fortes, não vai ser fácil. Por isso que países que seguem essa linha patriarcal é países fortes, né? É famílias fortes, né? Então, é a importância da família. Então, aqui trouxe somente essas informações, eu acho muito válida, né? E tem como a gente refletir com relação, né, como é que estão as famílias nos dias atuais. Então você vê que cada dia que passa, as famílias vão se perdendo, né? Você vê, se não me engano, não sei se foi Josué ou Caleb, falou: eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, de fato, a família é uma unidade religiosa. Tem uma passagem também no Novo Testamento que o cara falou: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, que essa mensagem, que esse finalzinho, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que seja profetizado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que venha servir ao Eterno. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.